Olá pessoal, Márcio Coach aqui. Vamos então para a terceira rodada nesse dia 17 de outubro de 2024. Hoje então foi a morte de Sinvar, que foi localizado e eliminado pelas forças de defesa de Israel, mas fica a pergunta, e o que vem agora? Nós vamos falar um pouco disso e também sobre as atualizações lá em Israel. Então, vamos para cima, valeu! Pessoal, primeiramente vamos então olhar o nosso mapa Israel-Palestina, que está aqui com as devidas atualizações e como é que foi esse dia lá em Israel. Pessoal, aqui tudo indica, lá em Israel foi muito tranquilo, como vocês podem ver aqui no norte, na fronteira com o Líbano, não aconteceram ataques do Hezbollah. Olha só que coisa boa, né? À exceção de um drone que foi visto sobrevoando um navio alemão, conforme vocês podem ver aqui no ponto, que é esse navio aqui, que é um navio alemão. Ele avistou e derrubou um drone, pessoal. Um drone que estava então ali na costa do Líbano, e esse navio derrubou então um drone, segundo consta a notícia aqui, um navio de guerra alemão que opera como parte da missão UNIFIL da ONU, derrubou um objeto voador não tripulado na costa do Líbano nesta quinta-feira. Na ocasião não aconteceram outros danos, enfim, entrou no radar, o navio derrubou. Essa é a notícia. E voltando aqui ao mapa, a gente vai lá para a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, como eu sempre falo, é essa faixa que mede aproximadamente 12 km por 40, é literalmente uma faixa de terra. E a gente vê também que, coincidentemente, também não aconteceram ataques de Gaza para Israel. Olha só que coisa boa, né? No entanto, Israel realizou vários ataques lá dentro da faixa de Gaza, conforme a gente pode ver nesses pontos em azul, em várias regiões. E aqui no sul de Gaza, no lugar conhecido como Rafah, foi então que aconteceu um incidente com Sinvar. Esse foi o local onde ele foi eliminado. E aqui do outro lado, como vocês podem ver, já é o Egito, pessoal. Então a faixa de Gaza é esse pontinho meio cinza aqui, com vários pontos em azul dentro, e do lado de cá já é o Egito. Então essa região foi a região onde Sinvar foi eliminado pelas forças de defesa de Israel. E voltando lá para o norte, as operações da Força Aérea de Israel continuam intensas, como a gente vê, várias operações, várias situações acontecendo ali, então atividades intensas, e por hora não há previsão para isso parar. E falando em acabar com o Hezbollah, pessoal, ontem a IDF capturou 3 agentes escondidos debaixo de um prédio no sul do Líbano. Eu havia falado sobre essa matéria, mas eu vou falar um pouco mais porque ela é muito interessante. Como vocês podem ver aqui, então, 3 agentes especiais das forças especiais chamada Raduan, que é uma força de elite do Hezbollah, foram então capturados por Israel. Mas por que isso é interessante? Porque após essa captura, Israel os interrogou e assim eles passaram a saber de tudo o que está acontecendo dentro do Hezbollah. Não existe nada melhor nessa guerra do que capturar alguém vivo, pessoal. Por isso, esses terroristas são uma fonte de informação para as forças de defesa de Israel. Mas o que eles falaram nesse interrogatório? Esse que vocês veem na tela é um membro das forças Raduan, como eu disse, a força de elite do Hezbollah, que foi capturado por Israel e ele está sendo interrogado. E aqui na matéria do The Times consta que os militares publicaram um vídeo em relação a esse terrorista, mas não está claro se esse terrorista foi um desses 3 que foram detidos pelas forças de defesa de Israel. Então esse agente foi interrogado pelas forças de defesa de Israel e ele disse que muitas pessoas abandonaram o Hezbollah porque eles estavam ali apenas pelo dinheiro e não pela ideologia, ou seja, eles estavam com medo de morrer e nesse caso o dinheiro não é tudo. Então ele diz, eles estavam com medo de Israel. E ainda ele disse que após o assassinato de Nasrallah, ele não viu mais nenhum dos seus companheiros, ou seja, todo mundo sumiu com medo, lógico, né? Então, esse interrogatório dá conta de que o Hezbollah está desorientado, sem uma cabeça, e todo mundo está com medo de morrer, pessoal. Então, o que pode acontecer em breve é uma rendição de muitos desses soldados, ou uma deserção, como já está ocorrendo, ou um ataque direcionado contra as forças de defesa de Israel, que vai consequentemente ser a sua eliminação, porque esse comportamento demonstra que eles já estão muito enfraquecidos. Mas vamos esperar para ver o que acontece, não é verdade?
Também aqui no The Times houve um ataque israelense que diz ter como depósito armas em Latakia, na Síria. Essas armas, consequentemente, são direcionadas para o Hezbollah. Então Israel vem fazendo um trabalho preventivo ali em várias regiões da Síria, evitando que essas armas adentrem no território do Líbano e, consequentemente, caia nas mãos do Hezbollah, assim tentando fortalecer aquele grupo, mas Israel impede esse fortalecimento com ataques preventivos, como aconteceu nesse caso, segundo The Times of Israel. Pessoal, e lá no Iêmen, a aproximadamente 2.000 quilômetros do extremo sul de Israel, lá onde ficam aqueles terroristas do Houthis, os Estados Unidos usaram então bombardeios furtivos, que é esse aqui, o B-2 Spirit, para atingir alguns bunkers naquele lugar e eliminar vários daqueles terroristas, pessoal. Segundo consta na matéria, bombardeios furtivos B-2 de longo alcance dos Estados Unidos lançaram ataques aéreos na manhã desta quinta-feira contra bunkers subterrâneos usados pelos terroristas Houthis no Iêmen. Segundo consta na matéria, 5 locais de armazenamento de armas subterrâneas controlados pelos Houthis foram então bombardeados. Não se sabe se houve danos. Enfim, eu acredito que sim, porque as bombas que esse aparelho carrega são bombas de várias toneladas, pessoal. Então você imagina que seja uma bomba de 8 toneladas, de 14 toneladas, até como alguns sugeriram em uma outra reportagem. Enfim, que seja de 1 tonelada. Se isso cair em qualquer lugar, é uma destruição total. É um deslocamento de ar muito grande e com certeza aquele lugar virou pó. Então, um ataque que não é comum, realizado pela Força Aérea dos Estados Unidos lá no Iêmen contra o grupo terrorista Houthis, que também é patrocinado pelo Irã. Pessoal, e por fim, apenas a título de curiosidade, mais algumas informações sobre Sinvar. Se um civil fornecesse informações que levassem ao paradeiro de Sinvar, ele receberia $400 mil. Aí a Desiree Rugani aqui no X fala: será que teve um ganhador? E aqui está o banner, $400 mil estava valendo a cabeça de Sinvar. Será que alguém ganhou, né? Não saberemos. E ainda, pessoal, aqui no X da Desiree postaram a seguinte mensagem: Desiree, me confirma uma coisa, o alvo de hoje já foi prisioneiro de Israel, sofreu de um câncer no cérebro e Israel tratou e curou? Curado, o terrorista anos depois foi trocado por prisioneiros israelenses do Hamas. Hoje, por coincidência, o projétil arrancou o cérebro do alvo. Pessoal, isso é verdade. Eu falei inclusive sobre esse assunto no vídeo anterior. Sinvar teve um câncer quando foi prisioneiro em Israel e Israel tratou dele, o curou e depois o trocou por um outro prisioneiro. Então ele voltou para Gaza, fortaleceu o Hamas e atacou Israel. E hoje ele foi então eliminado pelas forças de defesa de Israel. Inclusive, antes de morrer, ele foi atacado, teve quase que o seu braço direito decepado e foi visto por um drone ainda vivo. Eu vou postar essas imagens daqui a pouco. E posteriormente a isso, um sniper teria atirado contra a cabeça dele e literalmente arrancado o cérebro dele. As fotos estão na internet, depois você pode conferir lá. Esse vídeo está aqui no Instagram do Osint Defender. Vamos ver um pouco de como foi. Esse aqui era um drone. Esse que está sentado na poltrona, que vai já marcar, é o Sinvar. Ele está fingindo que está imóvel, mas de repente ele se move e o drone o identifica. Você vai já ver onde ele está. Já viu? Não, né? Tá aí, ó. Estava imóvel. Depois que ele percebe que foi visto, então ele tenta jogar um pedaço de pau no drone. Vamos ver. Ele fica olhando, se mexe e arremessa um pedaço de pau. E esse era o lugar onde ele foi então morto, pessoal. Depois esse lugar foi destruído e o corpo dele foi encontrado parcialmente soterrado. E Sinvar nunca mais ia perturbar ninguém. Era alguém que não amava Israel, foi ingrato com Israel e resolveu eliminar aproximadamente 1.200 pessoas, incluindo crianças, e sequestrando aproximadamente 250 pessoas, muitas delas infelizmente já mortas. Mas aí a gente se pergunta, né? E agora? E agora que Sinvar, líder do Hamas, foi eliminado, todo o comando do Hamas está eliminado, o Hezbollah, através do seu líder
Hassan Nasrallah foi eliminado, o seu sucessor Hachem Safieddine também foi eliminado, toda a cadeia de comando do Hezbollah foi eliminado. E agora então será que a gente vai ver o povo palestino livre desses terroristas? E será também que a gente vai ver o povo libanês livre de tudo isso? Eu confesso que eu não sei, pessoal, porque a cabeça de tudo isso ainda está viva e muito bem viva, e é o Irã. E agora a gente vai ver Israel indo para uma nova fase, porque toda a liderança já foi eliminada praticamente, eu acredito que 100%, mas ainda falta o Irã. O Irã ele tem o poder de levantar outros líderes na região, eles têm muito dinheiro para investir, eles investiam, segundo alguns, 700 milhões de dólares somente no Hezbollah, então esse dinheiro é uma quantia muito atrativa para outras pessoas que desejam fazer o mal. Ismail Haniyeh, como vocês sabem, morava no Catar e era um bilionário. Ele desviava dinheiro que ia para a faixa de Gaza, que ia para o povo de Gaza e guardava para si. Ele corrompia outras pessoas e era uma pessoa má porque ele também foi um dos arquitetos e também foi eliminado por Israel lá dentro do Irã, quando a sua cama aparentemente explodiu. Então a gente vê aí que há uma vacância, né, de cargos do Hamas e do Hezbollah, mas que muito provavelmente serão preenchidos pelo Irã, e a gente não sabe quem, nem como, e nem sabemos também se de fato eles vão se reerguer de uma maneira forte, assim como eles eram há um ano atrás. O que a gente sabe, pessoal, é que o Irã vai ser o alvo da vez. Israel tem uma promessa em relação ao Irã e Israel disse que vai cumprir essa promessa. Eu acredito que vá mesmo, porque Israel não está perdoando ninguém. Ele disse que caçaria cada um dos responsáveis e o Irã é o principal responsável por tudo isso. Nós não sabemos o que vai acontecer. Alguns dizem que eles vão atacar apenas as forças militares, bases militares, enfim, não sabemos. É o que a mídia diz, mas nada disso de fato é confirmado por Israel. E eu confesso que se eu fosse atacar uma base militar, eu não diria isso para o meu inimigo. Então, Israel sabe o que está fazendo, com certeza eles devem estar jogando, ou pode estar falando a verdade a fim de que o inimigo não acredite mesmo, e enfim, não saberemos, só saberemos depois que houver o ataque. Então, como eu disse, há cargos vagos, né? Não desejo que você assuma esses cargos, mas quem assumir já sabe que vai ter um alvo no meio da testa, e Israel com certeza vai caçar quem assumir esses cargos. Israel quer, de fato, extinguir o Hamas e o Hezbollah. Claro que é muito difícil, porque Hamas e Hezbollah viraram uma ideia, é quase que uma cultura naquela região, e uma cultura só é destruída com muitos anos e com uma ideia melhor, né? Como Hamas e Hezbollah são uma ideia, então no lugar deveria existir uma ideia melhor, o que ainda não há, pessoal. Então a gente não sabe como isso vai ser. Torcemos para que todos vivam em paz depois de tudo isso. Já chega de sangue derramado e a gente deseja que todos vivam bem e que haja paz em Jerusalém, assim como a Bíblia diz para orarmos pela paz em Jerusalém. Eu creio que um dia isso vai acontecer, porque isso faz parte da profecia, mas até lá, pessoal, o que podemos fazer é orar e pedir para que Deus guarde esse povo, livre do mal, livre dessa gente ruim, e parece que Deus está levando toda a maldade embora da face da terra, pelo menos naquela região ali, né? Enfim, torcemos para que a maldade vá embora do Brasil também, e que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva e compartilhe. Enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!